Meus cumprimentos. O tema é Nelson Viana. Nelson Washington Viana. Nelson Viana, meu patrono na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Escolhi como patrono da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais um notável homem de letras de nossa região, um regionalista e sério pesquisador de costumes, literato de fôlego, um sentimental homem do sertão, sempre vestido com roupagem de sério trato. Nelson Washington Viana, o curvelano montesclarense. Escolhi-o como desejo de marcar de modo definido minha admiração pela obra diretamente ligada às gentes do Grande Sertão do Norte, ao agricultor, ao caboclo, ao vaqueiro, ao frequentador de feiras, ao fazendeiro, ao contador de causos, ao tocador de viola, ao solitário das madrugadas e das bocas de noites, e aos que, cansados das tarefas do dia, sentavam-se ou se sentam nos calcanhares para ouvir ou falar com a maior sabedoria do mundo. Nelson Viana, com a sinceridade do cientista, ele era engenheiro topógrafo, contou muito da esperteza do interiorano de Minas, homo rústicos ou homo urbanos, sempre com a alma aberta à criação de tipos, caracteres e personalidades de rara beleza para a nossa literatura. Ele despertou um sentido novo de humor, uma figuração de inteligência e perspicácia, um savoir-vivre e um savoir-faire, difíceis de se encontrar em outra literatura. Prescrutador impenitente, incansável olheiro da fraqueza humana, quase libidinoso no modo de ver e interpretar, Nelson Viana foi imaculadamente o grande repórter de uma vasta reportagem do homem sertanejo desse lado de cá do mundo mineiro, que vem de Curvelo até os Montes Claros. Ele sempre viveu acompanhando vertentes e serrarias, capões de mato e cerrados, veredas e gerais, cenários de vida e de literatura tão gratos aos nossos corações. E pena que eu não tenha conhecido tão bem Nelson Viana como conheceu Cândido Canela, Olinto da Silveira, Viana de Góes, Osmano Barbosa, João Bataide, como o estudou Haroldo Lívio de Oliveira, meu companheiro, confrade e amigo. Homem distante, severo, de poucos amigos, não dava muita oportunidade aos mais novos para conversas ou troca de ideias. Lembro-me de ter conversado com Nelson Viana apenas uma vez no vestíbulo da casa de Osmano Barbosa. Estava eu, naquela ocasião, interessado em fazer uma pesquisa sobre a literatura do Grande Sertão, de Guimarães Rosa, exatamente no pedaço de terra que fica entre o centro de Minas e a Serra das Araras e o Carinhanha. Precisava de dados comparativos de dois estilos que dissessem diretamente sobre o elemento humano, fruto teórico da paisagem sofrida, ponto de ligação entre a natureza e a vida do passado e do presente. Propus então a ele, Nelson Viana,
uma entrevista do homem e do literato, para que eu pudesse depois compará-lo com Guimarães Rosa, o outro lado do trato com o comportamento sertanejo. Nelson Viana espantou-se, olhou-me de frente, franziu o semblante, parece até que tremeu e considerou minha atitude uma audácia, uma ousadia. Fazer comparação dele com Guimarães Rosa? Não tinha propósito, não havia paralelos. Para ele, Guimarães, o grande escritor, e ele, Nelson, um João Ninguém. Foi isso que ele disse, um João Ninguém perante Guimarães Rosa. É isso o que pensava. Não era possível, era um absurdo. Não me daria entrevista alguma. Insisti, mostrei que a diferença de estilo não desmanchava a beleza nem a precisão descritiva da relação humana e humanística do tema, e que, embora divergentes, eram um só. Ele e Guimarães Rosa, Nelson Viana e Guimarães Rosa, um só, diante do sertanejo. De nada adiantou. Foi irredutível. Disse que iria pensar, poderia ser ou não ser, mas para o não ser. O encontro de frente e direto na casa de Osmani Barbosa com Nelson Viana foi o último, como também estava sendo o primeiro. Mudou-se o escritor logo em seguida para Belo Horizonte. Quando o vi de novo, foi andando lá pelo quarteirão Montes Claros da Rua Tupi, com Rio de Janeiro, centro de Belo Horizonte, mas aparentemente distraído. E senhor ou não da vida, nunca me reconheceu. E até parece que a Montes Claros nunca mais voltou. Coisas que só Haroldo Lívio de Oliveira, o maior conhecedor na escrita de Nelson Viana, coisas que só Haroldo Lívio deve entender.